de hoje tem um pé no jornalismo e outro na literatura, se é que a gente pode dizer assim, porque ela já trabalhou como assessora de imprensa, consultora literária, tradutora, professora, então faltariam pés para transitar por todos esses terrenos. Mas com 5 livros próprios publicados e vários prêmios, a gente pode dizer que a casa dela é a literatura. Nossa entrevistada é Cíntia Moscovitch. Seja bem-vinda ao SPM Entrevista, Cíntia. Obrigada. Eu começo perguntando como a literatura entrou na tua vida. Tá, literatura, eu me conheço por gente, antes eu me conheço como leitora do que como pessoa. Porque o pai, eu vim de uma família de judeus, assim, judeus vindos da Rússia, um negócio meio complicado de sofrimento, uma história muito daquelas dramáticas de imigração. E o pai queria que, se porventura um dos filhos tivesse que sair do Brasil, se a gente tivesse saído do Brasil por perseguição, que a gente pudesse levar com a gente tipo um tesouro portátil, uma boa formação para começar a vida em qualquer lugar que a gente fosse. Então, e ele, na cabeça dele, talvez ele não tivesse tão errado, ele tinha que começar a vida dele como ele começou, com uma biblioteca e a casa se construindo em torno da biblioteca. E o nosso trabalho, assim, o pai, desde cedo ele manter família, etc e tal, mas ele queria que nós, os filhos, a gente não precisava trabalhar. A gente tinha que estudar e tinha que ler. Era o trato que ele fazia conosco. Nos dava de graça, assim, podia comprar livro, disco, o resto não podia tanto, mas tinha que tirar nota boa, senão... E eu comecei a ler por isso, porque era obrigada e porque eu gostava muito, era bom, era super bom. Já pulando mais para agora, assim, como é que funciona para tu ter as tuas ideias para os livros? Como é que funciona para tu ter as tuas ideias, teu processo criativo? Olha, assim, ó, tu fez um break, né? A Tati começou lá na minha infância e tu veio para cá, mas eu acho que nunca muda, né? O que acontece é o seguinte: tu é criada, tu é educada com uma certa forma de olhar, né? Sei lá, eu tenho uma fantasia assim, aqui a criança que aprende a ler aprende a olhar de uma forma um pouquinho mais oblíqua, um pouquinho mais sem vergonha. E eu tenho certeza, assim, que eu sempre me olhei meio desconfiada para o mundo, não acreditando muito no que estava acontecendo, porque eu tinha essa carga afetiva, emocional e também intelectual da literatura. Então, eu acho que para ter ideia e para poder escrever, esse olhar que é o que serve, que o olhar não tem nada de muito especial, mas é um olhar mais assim, sabe, mais de esguelha, mais intrometido, né? Muito mal educado. E eu gosto de sair na rua, eu gosto de fazer as coisas que eu tenho que fazer na vida, de fazer jardinagem, de cozinhar, de comer. E olhar as pessoas. Eu acho que a maior fonte para criação, para todos nós, né? Para todos nós que estamos no mundo, uma fonte de criação ainda são as pessoas, né? Então, é observar a vida diária e ler e ter um canto, assim, super em paz, que ninguém incomode, que ninguém entre, que a gente possa ficar pelado, à vontade, para poder se concentrar e escrever. Cíntia, como você conseguiu se achar em 2 universos de linguagem tão diferentes? O jornalismo, que tem uma linguagem mais prática, e a literatura, com aquela linguagem bem mais rebuscada. Pois é, eu fiz o caminho que não é o mais comum. Geralmente as pessoas começam pela vida profissional, começam no jornalismo e depois vão para a literatura. No meu caso, eu trabalhei, logo que eu me formei, eu trabalhei 3 meses como redatora de rádio e depois fui fazer minha vida longe de empresa formal, mesmo que eu logo me casei. Então, a primeira coisa na minha vida foi a linguagem literária. E o jornalismo foi, vamos dizer assim, uma consequência, que eu buscava uma profissão que me deixasse junto das palavras, né? Mas eu diria assim, eu acho que ainda as duas coisas são coisas inconciliáveis, né? São coisas, vamos dizer assim, eu tenho que me domar muito para não escrever literariamente no jornalismo e ao contrário também. Graças a Deus que tem ótimos editores que cortam o nariz de cera, assim, né? Pois é. Eu me lembro do nariz de cera que tu cortou, Angelita. Não, mas eu agradeço muito aos editores, né? Por não deixar a gente ir pra rua fazendo tão feio. Porque fica feio, né? Cíntia, tu escreve principalmente sobre o judaísmo, que é a tua religião, e tu
joga o judaísmo com contraste à sociedade. Eu queria saber se tu se inspira para escrever seus livros e se tu considera que tu faz um autorretrato, assim, mais ou menos nesse sentido. Bom, e aí complica, né? Complica. Não, é assim, ó. Vamos estabelecer assim. Não é que eu escreva principalmente sobre o judaísmo, mas é que, logo que eu enveredei por esse caminho da ficção, eu tentei, assim, várias coisas que pudessem ser estranhas, né? Que pudessem chamar atenção, porque eu sabia que eu tinha, assim, um nível de competição muito grande. Tinham vários outros autores que estavam iniciando, como sempre tem muitos autores iniciando, e que eu tinha que ter um diferencial. O diferencial é um troço tão pós-moderno, né? Mas eu queria achar um caminho que fosse meu, sabe? Eu não queria trilhar pela senda dos outros. E eu tive, a resposta vai ser um pouquinho longa, tá? Mas tu vai me perdoar por isso, mas é que tá me fazendo lembrar, né? Mas assim, ó, eu tive um mestre ainda é, sempre vai ser, um mestre de vida, que foi o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que me deu aula de criação literária na PUC, né, onde ele ainda mantém uma oficina de criação literária. E eu entrei tardiamente para a oficina, entrei com 35 anos de idade, já era quase uma pessoa senil. Não estou brincando, mas eu entrei tardiamente, sim. Porque até então eu fazia poesia, e era uma poesia miseravelmente ruim, era uma coisa horrível. Eu tinha muita vergonha de fazer só aquilo, né? Eu cheguei a ganhar alguns concursos, né, em São Paulo e Mato Grosso, sei lá, assim, tipo estados que tem grande tradição poética mesmo, mas enfim. E isso não consta do meu currículo, sabe? Não consta porque eu sempre achei que minha poesia estava assim a quilômetros de distância daquilo que eu tinha como pensamento de boa poesia, né? Eu sempre fui leitora de Drummond, de Bandeira, do próprio Quintana aqui, João Cabral, e nada do que eu fazia me parecia muito bom. E alguém disse assim, não, o que não tem oficina do Assis na PUC, lá eles ensinam conto. Poesia é um gênero super difícil, conto é mais ainda, né? Vai ser um horror esse troço. Mas tá, para não dizerem que eu não tentei, eu vou lá fazer o negócio. Aí eu comecei a fazer a oficina, fui aprovada na seleção, que é uma seleção muito exigente. E começou a dar certo aquilo. Eu me lembro de uma determinada aula que o Assis entrou em sala de aula, assim, olhou por cima do ombro de um colega que estava assim em primeiro plano, e olhou para mim e disse assim, balbuciou: tu é uma escritora. Aí eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás, e o papo era comigo. E daí eu me borrei toda, fiquei muito nervosa, porque tinha dado certo, né? Sabe aquele cachorro quando passa o carro, o cachorro late. Aí quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer. Era eu, né? E o Assis disse assim, não, olha aqui, eu vou te falar um troço. Um amor, né? Porque ele é baixinho, né? Baixinho, gordinho, assim, com os dedinhos curtinhos. Isso é uma graça. Daí ele põe aquele dedinho assim em riste e diz assim, eu vou te dizer uma coisa, hein? E aquele dedo dele era um dedo cheio de sabedoria, né? Vou te dizer uma coisa. O Scliar é o grande escritor judeu do Brasil. Nós estamos precisando de uma escritora judia. Tu não quer? Eu digo, mas vem cá, tia, tenta fazer isso. Fala do teu mundo, que tu conhece também. E daí eu digo, mas será possível? Mas o que vai interessar a vida das pessoas? E daí ele diz, tenta. Tu tem falado muito sobre isso. Aí, de fato, claro, quem tem uma mãe judia tem material para fazer, assim, gente, uma comédia humana, né? Vamos combinar. E por aí eu comecei. Agora, assim, ó, tu falou em autorretrato, em autobiografia, talvez não seja exatamente isso, sabe? Eu acho que a minha vida seria bem pouco rica para render literatura. E eu não sou suficientemente sã para ter uma vida que sirva de matéria-prima para literatura. Por que tu me olhando desse jeito? Mas eu te respondo, mais ou menos, a gente pode falar mais sobre isso, mas eu te respondo. Eu tento evitar de fazer eu de matéria-prima, sabe? Eu não... sou tão chata, ai, que vida minha. Cíntia, a tua paixão pela literatura começou muito cedo. E pela escrita, começou na oficina ou começou antes? Começou antes.
profissões? Em que momento da tua vida? Geralmente, assim, o cara que é bom leitor, o cara que é leitor profissional, esse cara mesmo que não diga, ele sempre vai querer escrever. Sei lá, se tu tem uma grande paixão, tu é todo musculosinho, deve jogar futebol. Tá. Não, mas tipo, tu deverá ter o teu grande ídolo futebolístico, que poderá ser o Neymar, sei lá quem. E tu vai querer... Não, mas já passou pela tua cabeça de... Desculpa te devolver que nem um espelho, mas é de espelho que se trata. Tu quer imitar aquilo que tu ama, aquilo que tu gosta. Então, assim, como talvez, desculpa se eu estou errado, mas como tu que gosta de futebol quer imitar o Neymar, eu queria imitar, sei lá, aqueles caras que eu lia. Eu tinha o meu gosto começou meio ruim, assim, porque era Zé Mauro de Vasconcelos, né? Mas a minha formação se deu como Monteiro Lobato. Então, a primeira, assim, a grande tesão de escrever era Monteiro Lobato, sabe? Eu queria criar aquelas histórias, eu queria criar um Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu queria ter uma Emília. Por que não fui eu escrever aquilo? Eu tinha vontade de escrever aquilo. Claro que a vontade é uma coisa e o fazer é outra. E até que tu consiga juntar uma coisa à outra, tem um caminho muito comprido pela frente. Se tu encontra um mestre de vida, como foi o caso do Assis, facilita bastante. Cíntia, eu gostaria de saber qual foi a experiência mais marcante da tua carreira como escritora. Vou te contar. Quando... Assim, vou falar um troço pra ti. Isso é tudo a pessoa pensando, né? Pois assim, eu sempre falo do Assis porque é a vivência, assim, mais intensa que eu tenho, assim, em termos de aprendizado e de fraternidade, de noções de amizade, lealdade, esse tipo de coisa. Aí todas as baixarias assim, que me passavam, toda a miudeza, eu sempre tive coragem de confessar para ele. E ele nunca me julgou por isso. Claro que eu não vou dizer para vocês o que eu confessava para ele, mas toda aquela miudeza de vaidade, de, sei lá, enfim, de vilania do ser humano, eu conversava com ele. Aí, um dia eu cheguei para ele e disse assim: Assis, como é que é ser assim, um escritor consagrado? Aí ele dizia assim: olha, é um troço muito chato. Tu vai te sentir escritora mesmo, vai te, assim, o negócio da tua vida tu vai entender o que é isso quando tu estiver no supermercado, em frente à gôndola de sabão em pó, e alguém que tu não conhece vier te dizer: tu é a Cíntia, escritora? Digo assim: para com isso. Mas passou o tempo e daí será que eu sou escritora ou sou escritora? Quem será que vai me considerar, não sei o quê? E um dia eu estava em frente não era bem de sabão em pó, era do detergente ali, né? E daí alguém disse assim: vai me desculpar, mas tu é a Cíntia, escritora? Cara, foi a coisa mais transcendental. Eu não comprei nada no super. Eu vim para casa assim, pisando em nuvens. Porque alguém que não era da família, não era nada, me reconheceu como escritora. Não, ainda falou mais: como eu gosto das coisas que tu escreve. Foi um troço assim, do peru. Foi bárbaro. Teve outras, claro que teve outras, mas eu ia ser injusta com essa primeira experiência que foi maravilhosa. A gente faz uma pausa e volta já com a SPM Entrevista e um pouco mais de Cíntia Moscovitch. Voltamos com a SPM Entrevista e um pouco mais de Cíntia Moscovitch, essa escritora, jornalista e muito mais. Então, Cíntia, eu queria saber, tu já falou um pouco sobre o judaísmo e a influência disso tudo na tua vida, mas tu visitou Auschwitz, então isso foi, já li que isso foi uma coisa que te marcou bastante. Pode falar um pouquinho pra gente? Claro que sim. Sim, não eu sempre tive... A gente sempre ouvia os relatos de guerra, assim... E sempre era uma coisa meio mítica, era um troço que ficava num tempo suspenso, passado, que não tinha muita relação com a gente. A gente sabia que a gente tinha que sofrer por aquilo, pela Segunda Guerra, pelos pogromos, por tudo aquilo, mas não, até aí era um troço mais higiênico, né?
porque essa história aqui nos encontra, nós no Brasil já, como classe média, com todos os recursos que os nossos pais quiseram para nós, e tudo bem, né? Tudo bem, a vida tudo bem, toca em frente. E naquele ano eu tinha sido convidado pela Embaixada do Brasil em Berlim para participar, era o encontro Brasil na Copa, Copa Literária. E eram encontros em Berlim, na Casa do Brasil em Berlim, na Embaixada Brasileira. E claro, eles pagavam as passagens, né? Eu digo, não, eu quero, tudo bem, eu vou, claro que eu vou. Mas eu quero ir para a Romênia, que a minha avó veio da Romênia e isso é isso com o marido, né? A gente sempre viaja e tem assim, o plano B, né? Que é aproveitar a viagem e espichar. E nós fomos, de fato, né? Para a Romênia, para a Polônia, para a Hungria. Foi tipo assim, leste europeu, uma viagem leste europeu. Claro que a gente começava em Berlim, né? Com a queda do muro. A gente fez assim um trajeto, queda do muro, né? E na Polônia, evidente, a gente tinha que visitar Auschwitz, né? Aí meu marido, não, mas eu não sei o que, vai ser uma coisa muito decadente, uma coisa muito triste. Eu disse, não, mas é triste, mas é a história. Se tu não quer ir ver, eu vou lá ver. E nós fomos, então, a gente pegou uma excursão e nós fomos a Auschwitz. E mesmo assim, sendo transformada num museu, né, não é uma coisa, não é tão higiênico assim, porque as coisas que restaram, dentadura, óculos, sapatinho de criança, cabelo de gente, não é muito higiênico, né? Mas está congelado no tempo e a gente fica muito impressionado, né? A visita é muito impressionante. Aí tu vai ver os fornos crematórios, o guia te deixa solto nos fornos, né? Tu entra naquelas câmaras e tu imagina assim que por aquelas aberturas lá em cima entrava o gás, era o ciclone, sei lá, era um troço que tinha umas caveirinhas assim, uns ossinhos cruzados. E daí o guia diz, não, aqui nesse chão isso aqui era tudo cinza de gente. Venha, vejam que boa vegetação. Humor meio negro. Mas aí, dali, depois de visitar o campo principal de Auschwitz, a gente vai para Birkenau, que é o campo 2, né? Todo mundo entrando, um monte de judeuzinho no ônibus, tem uma viagem de 15 minutos entre um campo e outro. E Birkenau é assim, entrava a linha de trem dentro do campo e eram barracões. Em Auschwitz, primeiro eram edificações de alvenaria, né? De mais de um piso, 2, 3 pisos. E Birkenau, campo 2, eram barracões de madeira. Aí o guia foi nos levando, até que nos levou a um barracão. Ele disse assim, aqui só tinha judeu, aqui não tinha homossexual, não tinha sobrado mais homossexual, não tinha sobrado ninguém com nenhum defeito físico, tá? Todo mundo já tinha sido morto quando inauguraram esse aqui, fizeram a grande estreia do 2. Só tinha lá no fundo os ciganos e aqui na frente desses barracões por ali, judeus. E esse barracão aqui que eu vou mostrar para vocês é o barracão sanitário. E aí todo mundo aqui já estava assim, tu entra naquele troço, né, tem um troço na garganta, o barracão sanitário. Aí o cara abriu as grandes portas e era assim, uma laje imensa, com uns 20 metros de comprimento, com vários buracos um ao lado do outro, uma fossa cavada embaixo. Aí ele disse que os judeus podiam ir naquele barracão, né, uma vez por dia, eles eram trazidos, ficar durante algum tempo ali, e era o único momento que eles podiam ir no banheiro. E que tinha um oficial nazista, um soldado nazista encarregado de registrar o tempo deles, né, que eles podiam fazer xixi e cocô naquele barracão, né, era tipo assim, em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos. Então diz que todos eram nazistas ali para dentro, ficavam um roçando a bunda na bunda do outro, e encostado no cara de trás. E o cara que era o soldado, né, que era o mestre sanitário, ele odiava aqueles judeus, porque os judeus riam muito, mesmo fazendo as necessidades ali, naquela promiscuidade, eles riam muito. Quando o campo foi libertado, chegaram os russos, se soube, né, que o apelido daquele soldado era o Senhor da Merda. Os judeus se divertiam troçando da autoridade que tinha o cara que regulava o cocô e xixi dos outros. E eu acho que essa história, e estar ali, ver isso, me deu uma dimensão muito grande, não só do sofrimento do povo judeu, mas do sofrimento de tu nascer, viver e morrer nessa terra, entendeu? Porque não tem limite, a crueldade não tem limite,
Assim como não tem limite a bondade, mas parece que a bondade acaba muito antes, sabe? E a boçalidade, a bestialidade vai muito adiante. E é um troço assim... Eu podia descobrir a mesma coisa aqui, entendeu? Aliás, eu descobri aqui na SPM a mesma coisa há 30 e poucos anos atrás. Meu pai está enterrado aqui do lado. E foi assim que eu comecei a descobrir a tristeza do mundo, né? Mas a gente deu menos atenção. Vamos falar sobre uma coisa que te deixa mais feliz, então. Tudo me deixa feliz. Tua relação com o teu marido, ele também é bem envolvido com literatura, né? Eu queria saber se influencia essa relação nas tuas obras, se ele influencia, como é que funciona isso aí? Olha, tu sabe, é o seguinte, ó. Meu marido foi gerente da Caixa Econômica Federal, né? Aliás, eu me casei só por isso, porque o guri tinha que... Não, ele tinha que assumir gerência da Caixa Federal, mas para tanto ele tinha que ir para Iraí, Seberi, algum lugar um tanto remoto, assim, e queria me levar junto. E eu, guria bem criada, né? Eu não ia estar indo morar com o cara. Hoje em dia que vocês fazem, né? Ir morar, eu não ia morar coisa nenhuma. Saí da casa da minha mãe casada, né? E ele era tão... ele era um gatinho querido e tudo, uma graça. Casamos. Mas ele... E eu, assim, sem saber o que fazer profissionalmente, com a faculdade de jornalismo já concluída, fazendo faculdade de letras. E ele era um cara, assim, tipo, super bem dado na vida, assim, um cara que... Sabe, tinha o trabalho dele como gerente da Caixa e tudo. E eu era a dispersiva que não funcionava, entendeu? Não funcionava. E não achava o que eu tinha que fazer. Até que eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula em Dois Irmãos, que a gente morava em Dois Irmãos, então. E logo assim comecei a escrever e ele seguindo junto, né? Acompanhando, achando bacana, achando legal. Só que, claro, enquanto tu tá fazendo literatura e teu marido tá fazendo serviço bancário, só o amor os une, né? Que depois que o amor, né, desfez a paixão, não tem como manter o relacionamento nessa base. Mas como ele era... Como eu era uma guria muito inteligente, como ele era um guri muito inteligente, a gente foi trocando figurinhas, né? Até que ele começou a escrever, ele assistiu uma oficina que eu dei na Feira do Livro, aqui em Porto Alegre, e ele se interessou e disse, acho que eu posso escrever. Aí ele começou a escrever de fato, e eu me surpreendi, assim, com o que ele era capaz de produzir. E ele publicou um livro de contos, publicou um romance, agora eles têm um grupo, os Seios de Poa, fazem literatura infantil juvenil envolvida com ecologia, com um troço bem bacana. Mas assim, eu vou dizer o seguinte, eu sei que ele é um guri absolutamente... É um guri, né? Ele tem 54 anos de idade, mas é um guri, isso é um troço. Mas eu sei que ele é um homem absolutamente, assim, sincero. Então, o meu primeiro leitor sempre vai ser meu marido, sabe? Eu sei que ele tem um olho, sabe? Para ver aquilo. E ele tem a sinceridade para me dizer, né? Para me dizer que tá bom e que tá ruim. Então ele sempre vai ser meu primeiro leitor. E a nossa casa é assim, é uma casa que tem livros, a gente ama livros. Meu marido teve que se aposentar da Caixa porque tem um problema do coração. E para nós foi bom, assim, sabe? Foi bom poder viver em torno da literatura e das pessoas que fazem literatura, né? Se formaram vários grupos de amigos. E a nossa casa, assim, é frequentada por gente que é do meio, né? E é uma vida... É bom isso, é bom a gente trocar. E eu me sinto muito segura com a leitura que faz do Paulo das minhas coisas sempre. Assim como eu sei que ele se sente segura com as coisas que eu faço das coisas dele. Você sabe que sempre é uma medida de sabedoria, né? Quer dizer, jornal nem tanto, não dá para fazer isso, mas a literatura é muito bom que outras pessoas olhem o teu texto e te falem a respeito. Nem sempre jornal a gente tem tempo de fazer isso, de pedir o palpite, mas na literatura é essencial que a gente tenha outros leitores. Cíntia, ainda na literatura, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a importância da oficina literária para quem tem o sonho de ser escritor ou quer seguir a área da redação. Oficina de criação literária, tá. É assim, você sabe que esse aqui é o estado brasileiro em que mais temos oficinas literárias no Brasil, né? Aqui, se a gente chuta uma árvore, caem 10 oficinas e 20 escritores. Mas não é...
Isso é muito engraçado, as pessoas acham muito engraçado e eu também acho muito engraçado. E eu não sei bem porquê. Mas eu acho que quem fundou essa tradição, vamos dizer assim, aqui no Sul, foi o Assis Brasil, né? Ele tem a oficina dele há 26 anos já. E ele fundou essa tradição assim, das pessoas frequentarem o curso de forma regular, de estudarem acerca das técnicas literárias, das técnicas narrativas, das formas de fazer prosa. E principalmente assim, ele propicia que as pessoas se encontrem dentro do ambiente em que a literatura é o principal objetivo de todo mundo, né? Então, eu acho que esse é o grande barato da oficina. Diz o Assis, tá, que qualquer fulano, qualquer oficineiro pode se tornar escritor, o que é um fato que a gente pode discutir, não sei, tá? Porque eu fiz meu mestrado em teoria literária, tendo foco em criação literária, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não basta o cara tirar boas notas e ter boa leitura para o cara ser escritor. Mas eu te digo assim, ó, a oficina de questão literária te encurta caminhos. Aí tu vai me perguntar assim, mas e por quê? Porque ela te ensina um monte de técnicas e um monte de caminhos, e às vezes até de atalhos, aos quais tu só chegaria mediante muita experimentação, tentativa e erro. Então a oficina assim, reúne conhecimento de, vamos dizer aí, 2000 anos de literatura universal e te facilita. E uma vez que tu domine ao menos uma parte das técnicas, tu está habilitado para criar. Eu sei perfeitamente bem, até eu chegar em oficina, eu só sabia escrever daquele jeito. A partir dali eu comecei a me preocupar com a parte estética do texto, com a estrutura do texto, com a linguagem do texto e principalmente com o meu leitor. Então eu acho que a oficina me encurtou, e encurta para todo mundo, sabe? Vários anos de tentativa e erro, como na vida, né? Te respondo? Cíntia, você acha que o escritor brasileiro é bem reconhecido hoje em dia? Eu acho que sim, eu acho que aquele negócio de a gente ser reconhecido por mundo de mulata e por futebol, já, sabe assim, graças a Deus está meio que indo embora, né? Agora, lá fora é impressionante o interesse que as pessoas, lá fora eu digo assim, né, lá fora passando Santa Catarina, né, para cima, não, tô brincando. Digo assim, no exterior é impressionante, no exterior que eu falo assim, na Suécia, na França, na Alemanha, é impressionante o quanto eles conhecem da nossa literatura, né? Eles conhecem muito da nossa literatura e se interessam, né? Eu acho que eles criaram uma cultura assim de olhar para essa parte do mundo e o que os caras têm lá, além de samambaia, macaco e futebol, né? E tu é capaz de se sentar com um professor de uma universidade francesa, aconteceu agora em Santiago de Compostela, na Espanha, e o cara assim te declinar trechos da Clarice Lispector, do, sei lá, do João Cabral. Eles conhecem muita coisa e pior, né? É capaz de perguntar para ti, que é uma autora viva ainda, graças a Deus, partes de coisas sobre a tua obra, que é uma coisa absolutamente impressionante. Vamos fazer mais uma pausa na SPM Entrevista e já voltamos com a escritora e jornalista Cíntia Moscovitch. Voltamos com Cíntia Moscovitch no SPM Entrevista. Então, Cíntia, já que tu também falou, né, sobre a vida do escritor aqui no Brasil, né, e a situação atual, eu queria saber qual é a tua opinião sobre esse caso recente da Feira do Livro de Bento Gonçalves e desse dinheiro que seria pago ao Gabriel Pensador. Até o Fabrício Carpinejar é teu amigo também e se posicionou com relação a isso. Então, qual é a tua opinião, assim, sobre o caso? Olha, eu acho o seguinte, eu vou te falar um troço com toda a sinceridade do mundo. Eu acho que lá fora, né, respeitam mais a nossa literatura do que aqui dentro, tá? Mas eu não vou começar a me queixar. Eu só acho assim, eu acho que todo mundo acha, sabe? Que é um negócio escandaloso. O Gabriel,
Ele telefonou, né? Ele falou com o Fabrício, sei lá, o Fabrício gravando aqueles troços na TV Gazeta dele. Ele faz programa na TV Gazeta agora, o Fabrício. E encontrou o Gabriel e, tô sentido, cara, Gabriel contando que tava super sentido, né? E vamos só, acho que, não sei se o nosso telespectador lembra, mas, enfim, a polêmica é essa. Gabriel Pensador foi contratado para a Feira do Livro de Bento Gonçalves e foi anunciado o patrono, né? Sem ele saber, sem ele, Gabriel, saber, né? Que seria o patrono. E se levantou, teve essa celeuma toda. E eu participei da celeuma por Facebook, né? Só de achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. E ele falou com o Fabrício e disse, não, quero o telefone da Cíntia, que eu vi a opinião dela no Face, babá. Aí ele, até estava meu telefone junto com meu marido lá, e tocou o telefone celular, e daí o meu marido veio, escuta, celular pra ti, ó, Gabriel Pensador. Eu digo, e depois desliga que o papo tá ligando em seguida, né? Cíntia, oi, Gabriel. Hã? Sim, não, é o seguinte, não, é que, sabe o que é? Que eu tô indo pra Bento Gonçalves, você sabe? Eu digo, sim, eu sei, mas daí morreu o Neves, o que é? Não, é que, seguinte, é que você sabe, eu ganhei um prêmio Jabuti, de fato, ele tem um infante juvenil pelo qual ele ganhou um prêmio Jabuti, né? Digo, não, claro, é bacana, Gabriel. Daí, não, é que agora que eu tô conseguindo reconhecimento dos meus pares na literatura, acontece um troço desse horroroso, e daí passa a me desconsiderar. Digo, não, tu não tá entendendo, é que não é que a gente passou a desconsiderar, eu nem sabia que eu devia te considerar. É que tu é músico, o teu cachê é outro. Tu vai ganhar 170 pila para vir a Bento Gonçalves, sabe quanto é que eu vou ganhar depois de muito espernear? 800 pila. O quê? 800 reais. Pila não tá, né? E ele, mas só isso? Eu digo, não, só isso não, ainda é um ótimo cachê para um escritor. Então a gente está esperneando contra isso, né? Não é que tu não forçou o prefeito se valeu de ti, né? Tu não forçou o prefeito com 3 oitão na testa para que ele fosse te contratar. O cara foi lá, tu te perguntou quanto é que tu queria e tu disse que era isso, né? O problema é o cara se dispor a pagar isso para um rapaz que é músico e também é escritor, tá bom? E nós, que a gente está aqui há anos lutando pelo negócio, é 800 real, né, quando a gente chora, ou então, se é um caso menos sério, é 300 pila, né? E vai de favor. Então, o que eu acho isso. E esse menino é um bom menino, vamos dizer assim, um cara bom, entendeu? Me pareceu assim, ele foi bem sincero, é real. Finalmente que eu estou conseguindo que as pessoas me reconheçam. Como escritor, tá todo mundo me queimando. Estamos te queimando. Mas tu é esse troço de rap aí, tu é negócio de futebol, entendeu? Tu é muito multimeios, entendeu, cara? E a gente tem que lutar pelo nosso, né? Sinto muito. Cíntia, eu queria saber como tu vê os eventos como a Bienal do Livro, que está cada ano crescendo a cada edição. E eu tive a oportunidade de ir ano passado na Bienal do Rio de Janeiro e eu fiquei assustado assim, com o tamanho do evento, que é muito grande, e a beleza que ele é, porque ele acaba tendo todas as editoras, as maiores, as principais. Eu queria te falar assim, o que tu acha desses eventos, assim, porque eu acho que eles não são muito nacionais, eles ficam só no Rio e São Paulo, que eles fazem a transação. O que tu acha, assim, eu acho que, assim, primeiro, assim, tem duas partes da pergunta. Primeiro, a coisa geral, assim, né? O que eu acho de eventos como esse? Não, eu acho que, assim, eu acho que esses eventos em torno do livro sempre são benéficos e necessários, né? Mesmo assim, mega eventos, porque esses são mega eventos, né? As Bienais de Rio e São Paulo são os maiores eventos de livreiros da América Latina. São feitos, para vocês terem uma ideia, são feitos em galpões onde se faz feira de gado, né? E ao contrário da nossa feira, a bairrista tem que falar, ao contrário da nossa feira, que é feita a céu aberto no meio da cidade, essas bienais são assim, tu tem que pegar a Marginal Pinheiros e ir em direção a Santos para poder chegar. Ou então tu tem que cruzar a linha vermelha no Rio de Janeiro para... Mas acontece o seguinte, tu não pode achar ruim esse tipo de coisa, porque são coisas que fazem movimentar a literatura. E eu tive a infelicidade, ou a felicidade de estar numa Bienal dessas, numa sexta-feira de tarde, onde 32 mil escolas estavam chegando e para ver os livros e estavam com um bônus livro e eu quase caí no chão, né? Mas é super bom ver esse tipo de movimento de coisa, né?
Agora sim, de fato, assim, é um troço que é meio isso aí, nós e eles, né? Nós e eles. Mas assim, a gente está caminhando, a nossa feira caminha há muito tempo assim, no sentido de gigantismo, né? De ser um mega, hiper, super evento. Mas o nosso envolve mais o leitor do que Rio e São Paulo, que as Bienais de lá. E as de Minas Gerais, que ainda é pequeno. Cíntia, a estrutura do teu texto, dá para perceber que tu cuida bastante onde tu emprega palavras, onde tu emprega ideias, ironias. Eu quero saber se tu é perfeccionista. Eu sou neurótica! Eu sou e neurótica. Isso é só no texto ou é na vida real? Ou na vida pessoal, na verdade? Não, assim, ó. Vou te falar um troço. Isso é muito sério. O que eu vou te dizer agora é um... Eu não sei fazer nada muito direito, assim, sabe? Eu não sei... Olha aqui, ó. Tu me manda desenhar uma pessoa, eu faço, assim, uma bolinha com 2 risquinhos, tá? Me manda cozinhar qualquer troço. Sai uma porcaria, assim, ou salgado, ou... Sabe, não é assim, não sei fazer. Eu vou plantar, fazer jardinagem. Não, até é bacana, assim, tudo que eu planto dá. É tudo gordo, assim, sabe? Tudo muito... Mas não é muito mal. Onde eu gosto mais do resultado que eu faço é na literatura. E é assim, e o meu texto, eu tenho um prazer muito grande, né? Da capina, né? Que é a capina que... Quando tu acabou o texto, botou o ponto final, aí começa o trabalho de escritor mesmo, né? Que é de ver o ritmo do texto, que é ver o som deles, tu tá com muita repetição de, sei lá, de sílabas em ido, ado, ão, em advérbios em mente. E é uma coisa deliciosa e muito necessária, né? Porque tu sabe que o que tu quer, diferente do jornalismo, né? O que tu quer causar no teu leitor é a mesma impressão estética e afetiva que tu tem ao escrever. Então, tu tem que chegar assim num nível de precisão tal no teu texto que tu consiga, de fato, chegar lá. Se tu fizer um texto descuidado, meio no joelho, tu não vai conseguir aquele efeito estético, né? No jornal, não. No jornal, tu sabe que tu tem que informar o cara e até amanhã a situação que tu está informando vai mudar, né? E com o negócio de internet, muito mais. E tu tem que ter noção, assim, que teu texto, quer dizer, noção, não sei, né? Mas tu tem que ter esse desejo, tu tem que saber que o teu texto, enquanto é literatura, ele tem que sobreviver. E o teu texto, como jornalista, notropo. Claro, aí começa a mudar nessas categorias, outras categorias, né? Jornalismo literário, jornalismo investigativo, que são coisas muito mais duradouras, né? Agora, se tu vai relatar o acidente que teve aqui na esquina, não tem que ter a mínima arte, tem que saber apurar os fatos e saber redigir. Qual foi a tua inspiração para escrever Antônia? Antônia? A minha inspiração para escrever... Antônia é o seriado, né? O seriado das gurias da Brasilândia. A minha inspiração maior se chama Cláudia Atages e Jorge Furtado. Porque eu não queria fazer roteiro de televisão e o Jorge Furtado, da Casa de Cinema, e a Claudinha Atages, amiga querida, disseram que não ia ter mínima graça trabalhar se eu não estivesse junto com eles. E eu fui, né? A lição de humildade é um troço que a gente começa a aprender no jornalismo, né? O editor manda, se tá uma porcaria, segundo o editor, é assim que tem que ser. É uma lição assim, diária de humildade, né? Como eu já tinha passado por isso, né? Tomado os talagaços no lombo, eu fui para o Jorge Furtado e para a Cláudia Atages, assim, super, tipo assim, me ensinem. E sempre que eu tiver mal na história, vocês me deem o corte. Claro, conosco estava Marcelo Pires, né? Que, claro, eu passei a me dar com ele, mas eu não me dava tanto. E estava o Pedro Furtado, filho do Jorge, também trabalhando conosco, né? Mas ninguém como a Cláudia e o Jorge para me ensinar, no bom e no mau sentido, né? Para censurar ou para... E foram eles os grandes motores dessa história. E eu amei fazer roteiro com eles. Mas foi a última vez, né? Porque é um troço de maluco, um troço de doido, assim. Pegar avião às 6 da manhã para ir para São Paulo, ir lá numa mega hiperprodutora do Fernando Meirelles e aquela coisa, aquele monte de diretor, assim, todo mundo com o notebook da época, o branquinho, né? Sim, e tu ali. E eu me senti assim, muito assim.
E aquele trabalho trepidante, né? E a noção de autoria, também como no jornal, a noção de autoria no roteiro cinematográfico é uma coisa completamente diluída, né? Mas para mim foi essencial, assim. E tu falou em inspiração, sei lá se tem inspiração, mas as gurias, as Antônias, eram tudo de bom, né? Tudo de bom. Aproveitando o gancho, Antônia, tu teve que adaptar alguma coisa para fazer o roteiro de cinema no teu texto? Não, Ou eu continua nunca... igual? Não. Eu tenho 3 contos meus que foram adaptados para a televisão e tem um que está virando agora um longa-metragem na mão da Flávia Seligman. Mas eu sempre, até aqui o pessoal da RBS TV me convidou para fazer o roteiro de um filme baseado num argumento meu e eu não quis fazer. Eu não... Porque eu entendo assim, eu não posso pautar o outro, entendeu? O cara está pegando um argumento que é meu e transpor para uma outra linguagem. E uma linguagem que ele domina muito melhor do que eu, né? Um menino que trabalha com, sei lá, com vídeo para televisão, com história curta, ele sabe muito mais do que eu, então eu não vou me meter. Né? Se o cara quer, eu fui, tá, Cíntia, vai ver para nós como é que tu acha, como é que tá a locação, a caracterização de personagens. Eu até vou, né? Como fui de fato. Mas eu não quero me meter assim, eu sou uma visitante como qualquer uma outra. Acho que não gosto que se meta no meu texto, assim, sabe, se eu não pedir palpite, né? E também não gostaria de meter trabalho dos outros, porque liberdade é o maior barato que tem, né? Cíntia, que nem eu falei na abertura, a tua casa é a literatura, né? E tu acha, eu já li em entrevistas tuas, que teu sonho era viver de literatura. Tu acha, qual a possibilidade disso atualmente no Brasil, não só para ti, mas para os outros escritores, os jovens escritores que surgem? Qual é a perspectiva desse cenário de se viver de literatura? Eu acho que é assim, ó, se tu não tem pai rico é mais difícil, né? Mas, não, eu acho que, assim, ó, crescentemente, vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos, e acho que tem a ver com a ascensão da classe média, eu acho que tem gente que se mantém melhor, né? Não só com a literatura. Né? Vamos pegar aqui o caso que a gente falou agora recentemente, que eu acho que é um dos poucos que vive de literatura, que é o Fabrício Carpinejar. Então ele tem coluna na Zero Hora, tem coluna na rádio, tem programa na TV Gazeta, se vira que nem um louco, ele nunca está em Porto Alegre, sempre está em Barra do Ribeiro, em Manaus, né? Mas dá para viver, desde que tu tenha disposição para ir para Barra do Ribeiro e Manaus, né? Numa mesma semana. E o meu sonho de viver literatura, olha, eu tenho conseguido viver de literatura. Não exclusivamente literatura, né? Porque eu tenho um income, tenho 2 lojinhas, né, que a gente aluga lá. Mas eu tenho conseguido me manter bacana assim com literatura. Fazendo todo esse varejo aí, né? É atacado e varejo. Todo esse varejo que ronda a literatura, de dar oficina, de fazer revisão, matéria para jornal, matéria para revista, orelha para livro. Eu vou tentar lançar minhas orelhas completas, né? Mas tem que fazer, entendeu? Se a minha opção foi ficar junto da palavra, eu não vou encostar a barriga num balcão de loja para vender produto, entendeu? Eu não tenho jeito para isso. Já me aconteceu, né? Nós tínhamos uma empresa familiar que, né, café Deus. E eu não tenho escrito tanto quanto gostaria ultimamente, tenho trabalhado mais de madrugada, né? Tu ia perguntar isso agora? Né? E isso eu tive um problema de saúde, tive um câncer também, e assim meio que me cortou a vida. Daí eu tive um câncer e se mudou uma creche para lá da minha casa. Então assim, minha vida foi patrolada, sabe? E agora está saindo uma decisão judicial que eles vão ter que parar com barulho, né? É uma creche grudada, assim, sabe? São 110 alunos, assim, vigor da saúde, graças a Deus. E, claro, muito barulho. Então eu não consigo escrever, né? Como eu falei, eu tenho que ficar pelado, assim, não tem que nada, não pode apertar sutiã, né? Nada que me tire o foco do texto, né? Claro, tem que se dedicar para aquilo, é que nem uma relação amorosa, né? E então eu tenho escrito assim mais de madrugada, eu vou ficar acordado aqui, vou dormir pelas 4 da manhã, 4h30, durmo com tampão de ouvido, para poder escrever alguma coisa, né? E estou entregando um livro de contos, né? Que eu ganhei uma bolsa de criação literária da Petrobras, também isso, as partes do varejo, também
às vezes existem as coisas meio caridosas, assim, né? E que eu aceito com prazer. E eu estou entregando um livro de contos que se chama Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, né? Que foi interrompido pelo câncer, né? E eu não fiquei sem poder escrever. O que tu ia perguntar com relação a isso? Eu ia perguntar, porque o último livro que tu escreveu foi o Porque Eu Sou Gorda, Mamãe, em 2006. Eu ia te perguntar por que esse ato que tu deu, assim, de 6 anos até agora, se tu estava pretendendo escrever alguma coisa. Não, pois eu tenho escrito. Na verdade, naquele ano, de 2006, eu lancei ainda um outro livro, mais ou menos normal, que era o livro infanto-juvenil pela Publifolha. E depois daí, realmente, eu só participei de antologia. E logo depois eu ganhei essa bolsa da Petrobras. Não, tu vê, as coisas se confundem. Não, eu tinha começado a escrever esse livro de contos. Eu tinha 30% do livro de contos pronto, quando eu tive a doença, quando eu fui diagnosticada com câncer, né? Eu tive um câncer de amígdala, tive a amígdala retirada, tive que fazer um esvaziamento de todos os nós, né? E fiz radioterapia, fiz quimioterapia, e é um troço meio... Estava até conversando sobre isso, né? O que é de dramático, né? Que como te corta a vida, né? Uma doença dessa. Mas também é tribom sair do outro lado viva, né? E agora, sim, eu também tenho outras coisas, assim, além da... Eu tenho tentado estar muito junto das pessoas que estão com problema de câncer, né? Tentando acompanhar as pessoas que estão com um problema para... Eu acho, assim, que eu fui tão ajudado pelas pessoas, assim, é super importante nessa hora ter, sabe, ser, assim, mimada e tudo mais. E eu achei bárbaro esse troço. Então, eu achei que, para mim, eu também tenho que ajudar as pessoas que estão passando para não cair em depressão, baraca, esse tipo de coisa. E eu perco bastante tempo com isso. Não é que eu perca tempo com isso, mas eu acho que é importante, sabe? Acho que é importante. Corrida de revezamento, o bastão está comigo, entendeu? Então, isso aí. Daí, entrando no assunto das mulheres, estou participando de sarau em homenagem ao Dia da Mulher. A gente teve a nossa patrona da Feira do Livro, Jane Tutiquian. Então, tu acha que a mulher no cenário da literatura gaúcha, a presença e a expressividade da mulher está crescendo, ou isso é uma coisa que agora a gente começou a enxergar talvez mais isso, ou tem realmente mais escritoras e estão... Olha, eu acho que sim, eu acho que assim, responder a tua pergunta não é assim, definitivo, eu acho que sim. Eu acho que tá aparecendo mais trabalho da mulher na literatura, e eu acho que houve um tempo em que nós tínhamos menos mulheres fazendo literatura, sabe? Eu me recordo, assim, na virada dos anos 2000, de 99 para 2000, 1999 para 2000, um cara chamado Nelson Oliveira, que é um escritor paulista, ele fez uma antologia chamada Geração 90, manuscritos de computador. Naquela antologia, ele reunia 17 autores que tinham lançado a primeira obra nos anos 90, né? Então seria assim, ele está fazendo um apanhado da literatura brasileira naqueles últimos 10 anos, nos últimos 10 anos do milênio, vamos dizer assim, e mostrando esses caras. Naquela antologia, nós éramos 16 homens e uma única mulher, que era eu. E estou falando, assim, de autores de todo o Brasil, de fato. Ele tem uma rede de contatos maravilhosa, um cara que está sempre muito antenado, o Nelson, e chegou em vários lugares. Logo depois, passados 2 anos desse lançamento desse livro, pela Boitempo Editorial, nós tivemos o lançamento do 35 Mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. E isso já em 2002, 2003. E em 2005 nós tivemos outras 35 mulheres que estão fazendo literatura brasileira, né? Então, para se contrapor, foi legal porque foi assim, ó, a Geração 90 foi o Nelson Oliveira que estava fazendo as antologias, né? E a das mulheres era o Luiz Rufato. Então, quanto mais homens reuniam o Rufato, mais mulheres reuniam. Era uma briga bacana, assim. E até hoje saem essas antologias. Agora está meio em desuso, né? Está meio em desuso porque acho que já emparelhou a coisa, né? E eu não... Sabe, me perguntaram assim, mas por que será isso? Eu não tenho resposta e ninguém tem resposta. Não adianta tu ir lá para a senzala e dizer que as mulheres ficavam na cozinha enquanto que os senhores... Não, isso não é uma explicação para mim que convença. Não sei. Então, queria agradecer a tua presença aqui no ESPM Entrevista. Já terminou, foi rapidinho. Então,
Então, muito obrigada, Cíntia. E acaba aqui um SPM Entrevista.